Olá, estou gravando esse pequeno vídeo e eu vou fazer assim a partir de agora, né? Eu vou evitar tratar de assuntos de dízimos e ofertas, finanças na igreja, porque há visitantes e às vezes, né, a pessoa já está tão cansada de tanta coisa errada, né? E está visitando a igreja e pode achar que a nossa igreja é igual a determinadas igrejas. O que eu quero repartir com vocês é rápido, né? É algo que o nosso bispo Luiz Paulo, na terça-feira, que foi o almoço de confraternização com os pastores, ele falou sobre a necessidade das igrejas de abençoar, né? Abençoar trabalhos missionários, abençoar de todas as formas possíveis e imagináveis, né? E ele relatou um testemunho dele, porque a igreja de Botafogo, ela abençoava, sustentava praticamente duas igrejas, e ainda é assim, né? Porque as igrejas não conseguiam caminhar ainda. Então, quando houve a pandemia, as coisas ficaram complicadas, né? Porque em determinado momento as igrejas fecharam, foram obrigadas a fechar, não ter culto, né? Você se lembra disso? E ele falou que as entradas caíram muito, né? Muito. E ele ficou assim pensando, caramba, e agora, né? Como é que eu vou continuar sustentando essas igrejas? Como é que eu vou pagar o aluguel dessas igrejas? E ele falou que mesmo assim ele continuou pagando. Aí relatou que estava um dia lá em Botafogo, né? E o porteiro interfonou para ele, né? Falando que havia uma pessoa, havia um senhor que queria falar com um pastor. Aí ele falou pro porteiro, não, pode mandar o senhor subir. E esse senhor subiu e falou para ele, olha, eu sou crente, eu sou cristão, e a minha igreja ela está fechada já há alguns meses, né? Então eu coloquei no meu coração que eu queria dar o meu dízimo na mão de um pastor. Então eu vim andando aqui em todas as ruas de Botafogo e a sua igreja foi a única que estava aberta. Então está aqui o meu dízimo desses meses. Aí o bispo agradeceu e tudo mais, né? Quando ele foi olhar o cheque, era uma quantia bastante significativa, segundo ele. E se é significativa para Botafogo, né? É muito significativa. E eu vivi isso também, irmãos, né? De pessoas, casais, que por algum motivo não puderam frequentar a igreja por alguns meses, né? E essas pessoas também, esse casal, guardou também o seu dízimo de todos esses meses, e quando foi na igreja, entregou na minha mão os dízimos todos desses meses que eles não tinham ido à igreja. Irmãos, isso é ser uma pessoa cristã. E isso faz parte de aquela pessoa que se diz evangélico, né? Honrar a Deus, devolver a Deus aquilo que não nos pertence. Eu quero só ler com você, porque eu achei interessante a versão da mensagem, né? Uma parafrase, que diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Vocês me perguntam, o Senhor falando, como voltaremos? Porque o Senhor está falando, voltem para mim. E o Senhor fala assim, comecem pela honestidade. Pessoas honestas roubam a Deus? Ponto de interrogação. Mas vocês me roubam dia após dia. Vocês perguntam, e como temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas. É dessa forma. E vocês estão debaixo de maldição, todos vocês, porque vocês estão me roubando. Tragam o dízimo completo para o tesouro do templo, para que haja ampla provisão da minha casa. Ponham-me à prova e vejam se eu não vou abrir o próprio céu e derramar bênçãos além
dos seus sonhos improváveis. No que depender de mim, vou defender vocês contra os saqueadores e proteger seus campos e hortas contra os ladrões. É a mensagem do Senhor dos exércitos dos anjos. Então, irmão, essa é a palavra de Deus. E é uma coisa forte, além de roubar, que é uma palavra forte, né? É a outra parte forte que está em todas as versões, vocês estão debaixo de maldição. Então, meu irmão, minha irmã, eu fico bem tranquilo. Você que eu estou mandando vídeo, você já me conhece. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Porque a minha função é pregar. A minha função é mostrar a você o que é certo. Porque dízimos são do Senhor, não são do pastor. Se fossem meus dízimos, aí eu podia ficar chateado com você. Mas como não são meus, eu só lamento que você possa ser atingido com essa sorte de coisas. E eu conheço pessoas que estão passando por isso. Infelizmente. Não são dizimistas, não são ofertantes, e as coisas começam a acontecer. E aí depois, pastor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, está acontecendo aquilo outro. Nunca conseguem caminhar. Então, irmão, fica essa palavra para você. Eu achei interessante aquilo que o bispo falou, né? E a nossa igreja também tem abençoado outras pessoas, dentro da igreja e fora da igreja. Claro que nós não vamos fazer propaganda disso, mas... E também o que aconteceu comigo, né? Na nossa igreja, tá? Fique com Jesus. Um grande abraço. Fique com Deus.